Ajuste seu fone. A partir de agora, Na Mesa Cast. O seu podcast semanal para refletir, Rir e talvez crescer. Com Leco Fernandes, Carol Gonçalves e Renato Alves. no trânsito, no trabalho ou lavando a louça. Você pode puxar uma cadeira e participar com a gente. Na Mesa Cast. Fala, irmão, eu sou o Leco Fernandes. Eu sou a Carol Gonçalves. Eu sou Renato Alves. E tá começando mais um Na Mesa Cast, o podcast que você já sabe como funciona toda terça-feira, por volta das 7 da manhã. Tá no ar mais um podcast aqui do Na Mesa Cast. E lembrando, e quero deixar claro pra você uma coisa, esse é o Na Mesa Cast, tudo junto, que existe desde 2017, antes que qualquer pessoa diga qualquer coisa. Mas por que você tá falando isso, Leandro? Só tô dando a dica. Ó, sabe por que ele tá falando isso? Porque quando você for nos procurar, pode ser que apareçam copiadores. Impostores. Nós temos provas, inclusive, se você acessar o YouTube, se você acessar o nosso Instagram, vocês verão fotos nossas muito jovens, muito com cabelo, com Eu ainda menos sou quilos. jovem. Aonde? Cada vez então mais. é isso, mas só existe um Na Mesa Cast, que é o nosso. Exatamente. E Sem quero dizer discussão. uma coisa, vamos falar sério aqui agora uma coisa. Vou até baixar um pouquinho aqui o BG. Ó, tem uma coisa que tá acontecendo que não tá certo. Sim, Renato e Carol. várias coisas. Qual é a que você vai mencionar? O número de visualizações dos nossos podcasts não é alto, ok? Não é alto, não está lá ainda, não chegamos lá. Mas já tem um problema, que é o seguinte: não corresponde com o número de inscritos. Então quer dizer que tem gente ouvindo e não tá se inscrevendo. Tem né? gente que... Agora, fica uma questão seguinte. Você ouve o nosso... Você que aí deu play. Sim. Você. Você. E Você e todos você. Você que tá ouvindo agora o Na Mesa Cast. Você não se inscreveu ainda por quê? Se você não sabe, então eu vou te falar. Aí embaixo tem um botãozinho aí no YouTube escrito inscrever-se. É só clicar nele. Agora, se você não se inscreve Sim. com o objetivo de não nos fazer crescer, Aí, meu amigo. aí a gente precisa conversar, porque tem um problema aí. Aí tem um problema. É inveja? Carol É já inveja? falou isso aqui na semana passada. É inveja que você tem, queridão? É Faz um inveja? podcast. É raiva de nós? Ira? Ira? Tudo isso a Bíblia condena. Entendeu? É Então, verdade? assim, a gente precisa conversar sobre isso, porque esse problema precisa ser resolvido, Renato. Sim. E Precisa ser Leandro, resolvido. mas é uma coisa que eu não sei e gostaria que você me explicasse aqui, você e a Carol, que são comunicadores. Se a pessoa se inscreve, o que acontece com ela aí ao longo da semana? Qual é a vantagem dela se inscrever? Qual a vantagem, A vantagem. dela Gostou? se inscrever? Gostou das nossas polêmicas, Gostou dos nossos episódios? dos nossos episódios? E aí ela se inscreve. Ela vai receber a notificação quando sair um episódio novo. Assim, ó, pra falar Os a verdade... shorts, os shorts Os também. shorts vão... Não, assim, Sim. tudo isso vai aparecer pra ela. Claro. Mas, vamos ser sinceros, a pessoa em si não vai ganhar muita coisa. Muita coisa não vai. Ela vai ajudar a gente. Certo? É mais uma contribuição para o nosso trabalho. Sim, exatamente. Sim. Agora, vamos supor Sim, que ela diga exatamente. assim, não quero me inscrever, mas eu quero dar dinheiro pra vocês. Também Meu Deus, pode. Você vai Aí, fazer também isso? pode. Aí ela faz. Não, eu tô falando isso pra demonstrar como inscrever-se é uma maneira de contribuir com o nosso trabalho. Entendeu? Eu achei que você quisesse cobrar Não, pelo não, tostão da sua voz. Não. Olha que O tem meu gancho ponto- não, nisso que eu tô falando, hein, O ponto rapaz? que a gente tem Olha. que ser... Aqui eu sempre trago os ganchos, entendeu? É que você não entende. Caramba, Cara, que a minha sacada. mente tá tipo assim, ó. Muito sacada. Entendeu? Tá lá na frente. Não, o ponto é só que é o seguinte. O que a gente faz tem um custo. Sim. Concorda? Sim. O tempo que a gente vem, as nossas reuniões, Ambientes nossa alimentação. Sim. Ok? Olha, sim. Então o que acontece? Mas o YouTube, ele monetiza, ele rentabiliza Sim. a vida das pessoas que produzem né? pra plataforma. Exatamente. A próxima vez você faz uma batucada na mesa. Desculpa. Acabou de passar o carnaval. Ô, desculpa aí, filho. Então o que acontece? O YouTube, só que pro YouTube começar a pagar a gente, que tem? precisa ter 1.000 inscritos, Ah, tem precisa isso. ter um número de Sabia. visualizações grande. Então assim, ó,
tudo isso pra dizer o seguinte pra você. Se inscreva e mais, comente pra aparecer pra mais pessoas, dê o like. Sim. Puxa, que custa? Não custa nada. Se você não gostou, tudo bem, não tem problema, ninguém é obrigado a gostar de tudo. Mas vai que você achou legal o nosso trabalho aqui, né, Leandro? Nosso podcast, nosso bate-papo. Cara, compartilha. Vai naquele grupo lá que tem seus 50 primos, coloca lá, fala, ouve isso aqui, ouve esse programinha maroto, pra ajudar a gente, não é verdade, Leandro? Exato. Entendeu? E não é só ajudar a gente, porque o que a gente tenta fazer, o conteúdo que a gente traz, a ideia é, a gente fala e a ideia é que no final sempre haja uma continuação da reflexão do que a gente trouxe aqui, tendo mudança de vida ou não, aí cada um, né, tem a tua individualidade. Exato. Mas a ideia é que aconteça o que tem acontecido com quem ouve. Que é no final, sempre, puxa, mas eu não tinha pensado por esse viés, ou eu acho que poderia ter isso, vocês conversaram sobre isso. Sempre tá faltando alguma coisa, mas isso é natural, porque aí você conecta o que a gente falou com o teu repertório de vida, e aí é isso. Aí dá match. Exatamente. Dá match. Exatamente. Então é isso, se inscreva, ok? Curta, compartilhe, faz isso aí pra gente. Faça com que o nosso número de visualizações se equiparem com os nossos inscritos. E você faz a sua parte. Só faz a sua parte que tá tudo certo. Certo, Carol? Certo. Então vamos pro nosso tema de hoje. Let's go. Mas e aí, Leandro? Você falou que... Você comentou aí que você quer ser remunerado pra falar? Não. Você quer ser convidado? Não. Você... Fala a verdade. Quer ter muitos dinheiros pra falar o que você tem de sabedoria e de unção que vem do Senhor? Sim. Não. Não. Mais ou menos. Todo este poço de conhecimento que você é. Não. É, gente. Na verdade, o tema de hoje nós vamos falar sobre como ganhar... A vida. Como... Não, aí... Você sabe que isso é um título muito bom pra YouTube, né? Como ganhar dinheiro com a igreja. Olha... Polêmico. Vamos medir a audiência. Poderia ser um tema, pode colocar só o título. Pode colocar. Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre pessoas que cobram as coisas na igreja. Cobram ou são remuneradas? Ou são remuneradas na igreja. Eu acho que é um ponto importante. Cobrar é uma coisa, né? Ser, não sei se remunerado, mas ser abençoado de forma espontânea é outra. Sim. Certo? Não sei, você porque uma coisa é eu cobrar, falar, ô Leandrinho, ó, pra eu fazer esse podcast aqui, ô Lelê, tem uma história, viu, gente? O Leandro aqui, quando foi nos angariar novamente... Pode falar, que o papo dele foi muito legal. Mas tinha chaveco. Ele achou que o nosso coração, né, Renato? Sim. Ia ser... O nosso não, o seu. Não, o meu e do Renato. Você aceitou algum dinheiro dele? Mas eu te ofertei alguma coisa? O quê? Nossa, então você achou que eu era vendida? Você me ofertou alguma coisa? Não, eu te ofereci alguma coisa. Alguma remuneração? É porque assim, a minha memória, ela é boa pra algumas coisas. É pra falar o áudio que você me mandou? Transcrever o áudio? Eu te ofereci alguma coisa? Mas, não, mas assim, ó. Porque só pra a galera falar, vocês têm muita piada interna. Tem. Só que aí só pra todo mundo ficar na mesma página. Ô, Carolita! Como é que foi? Fala, porque você foi primeira. Não, e ele achou Nesse que return. o fato de eu usar o tostão da minha voz... Sim. Entender que a minha vida serve para glorificar o nome do Senhor, ele poderia me pagar alguma coisa, Renato. Você é tão canalha. Você é tão canalha que eu não fiz oferta nenhuma pela sua voz. Não. É verdade, foi pela produção, verdade. Então, mas começou o chaveco assim, e do Neida eu me vi gravando. Não teve nada do de Neida, tipo... não. É que você fala real. Então agora, já que você tá jogando, eu falo pra
coisas internas deixarem nas internas. Mas, Gabriel, assim, eu já estava projetando o podcast, ok? De fazer o podcast, só que eu precisava de uma companhia, em termos de projeto geral. Como eu sei que a vida de vocês é tão atribulada quanto a minha, de trabalho e tal, e como eu sei que vocês têm uma vida custosa como eu tenho. Cuidado. Olha só, como eu tenho. Vou remunerar. Cuidado. Não, olha só, como eu sou uma pessoa generosa com tudo que eu faço, eu pensei, eu não posso querer que a pessoa entre num projeto que eu tô querendo desenvolver, que pra mim tem um certo ideal, sendo que ela tem o tempo dela. Eu falei assim, então eu vou oferecer dela prestar um serviço e vou pagar por isso. E te ofereci um valor para você ser produtora do meu podcast. Aí, como o ego de algumas pessoas, Renato, é tão grande que não seria capaz de se manter por trás das câmeras... Ah, tá. Ok? O que ela fez? Não, vamos falar com o Renato, porque provavelmente ele queira entrar nessa e a gente faz tudo junto. Olha aí, Ou seja, tá vendo como o jogo vira? Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que aqui, Eu tô achando... Essa conversa, pessoal, essa conversa foi só pra gente introduzir e separar os assuntos. Não, vejam a análise. Você vê que quando a bomba é mirada na direção dela, agora ela quer voltar pro tema. Agora assim, quer voltar pro tema. Qual era a intenção verdadeira? Your heart. Não, intenção não. Your horse. Eu já tinha chamado vocês fazia tempo. In your horse. Isso é uma verdade. Vamos lá. In your horse. Renato. No meu horse? Sua intenção. Eu falei horse, ele que tá falando horse. Esse é o horse. Deixa eu falar uma coisa. Mas aqui eu acho que é pra já introduzir o que a gente quer trabalhar aqui, Exato. Qual que é o ponto? Usando aqui nosso exemplo, acho que é bem didático para trazer a clareza do que a gente quer falar. O Leandro Lelê é o dono da igreja. Sim. Eu sou o dono da igreja. Ele é o dono da igreja lá. Todos os equipamentos, equiparados. Tudo. O drone. Sim, o drone. O telão. Exatamente. É tudo dele. Iluminação. Coisas, é tudo dele. Todas as coisas. Aí ele ligou pra Carolita. Ligou. Preletora. Pra ir pregar lá na igreja dele. O que ele ofereceu? Dinheiro. Só que ele entendeu... Aí, presta atenção. Começou ele o tema. entendeu... Começou o tema. Já começou. Ele entendeu... Começou o tema. O que ele entendeu? O que você entendeu, Leandro? A Carol vai sair do contexto dela... Calma aí. Vai sair do contexto da vida dela, da igreja dela, da família dela, da cidade dela. Afinal, eu moro numa cidade, eu moro em outra. Extremos. Então, isso vai acontecer. Então, é justo que o Leandro me convide. Exato. E fale, Carolita, tem um faz-me rir aqui pra você. Exatamente. Você vem... Essa deveria ser a condição. Vamos pensar no coração dele. Vamos pensar no que ele tava pensando. Vai, vamos lá, análise. Ele falou, rapaz, eu quero que a Carolita venha. Mas se eu chamá-la pelo propósito, ela não vem. É o coração dele. Não, o meu Deixa eu pagar. Vou colocar grana no negócio. Ué? Por que você não falou, Carol? Não, é só o seja tema. minha produtora. É só o tema, Leandro. É só o tema. Não, calma. Ele tá ficando nervoso. Não tô nervoso não. Não tem motivo nenhum pra ficar nervoso. Aí, Renato, só pra gente recortar aqui onde eu quero chegar. Fecha o ponto. Aí ele me ligou. Fecha o ponto. Mandou mensagem. Exato. Tal. Sim. Só que, o que eu, Carol, entendo? Exatamente. O que você entende, Carol? Eu entendo que... Se eu tenho alguma coisa pra falar que venha do Senhor... Tem que ser o quê? É dele. E veio de graça. Graça. Veio de o que, Leandro? Igreja? Veio de graça. De graça. Então, como eu iria participar desse programa aqui, disso aqui, Agora, voltando pra realidade. Não seria isso. Voltando Você não foi convidada pra isso. Calma. Por remuneração. Eu tô falando exemplos. Você tá falando do quê? Não, era outra coisa. Você sabe muito bem disso. Mano, ele tá falando ainda daquilo. Eu já tô trazendo pro tema. Eu jamais iria ser preletora da tua igreja. Na tua igreja. Tendo o Leandro lá sentado me ouvindo. É muito difícil. É muito difícil. E fala, Leandro, é tanto, cara. Sabe por quê? Porque o que eu tenho é graça. Mas o que a gente quer propor... Muita graça. O que a gente quer propor aqui,
Carol está rindo. O que a gente quer propor aqui, para você que está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, é que nesses convites moram, é lícito, é justo que se cobre, Leandro. Tá, enfim, vamos ao tema. A gente tá Mas no esse era tema um desde o recorte, começo, cara. querido. Você quer a história da carochinha Não, pra mas gente é porque chegar não aqui. tem nada a ver o que a gente faz aqui com as coisas que são cobradas na igreja. Não, mas calma aí. É um exemplo, Eu cara. sei. Oh. Ela ainda Não. transformou isso aqui numa igreja. É, ainda transformou isso aqui na igreja. Não, eu falei que eu vou lá na igreja do Leandro, lá em Santo André. Santo André. O lance é assim, ó. O meio evangélico, Sim. gospel, como muitos também o chamam, se tornou um mercado. Ok? Se Pra tornou, muitos. Claro. Falando assim, economicamente, se tornou um mercado e um nicho de mercado. Então tem muitas pessoas que ganham dinheiro com isso. Só que nesse inteirinho aí, Sim. né, dentro disso tudo, nesse ambiente, nós temos muitas funções com as quais as pessoas hoje enriquecem e muito. E a grande questão para nós hoje é se a gente deveria cobrar. Por exemplo, hoje, coisas que se tem hoje na igreja que se cobra. E cobra muito bem. Dá um exemplo aí. Pregar, tocar, bandas para irem tocar. Que mais? Livros, Livros, né? Palestras. Sim. Usa o ambiente da igreja para dar palestra. Sim. Isso, palestras, muitas palestras. Que mais? Treinamentos, né? Por exemplo, você tem lá a sua igreja, você quer um Exato. curso de como implantar células, exemplo, né? Como implantar qualquer outra coisa, né? Exato. Técnico de som, Sim. não é? Técnico de técnicos mídia. de iluminação, técnicos de mídia. Exatamente. Então, assim, ó, a Porque igreja... existe um sistema, né? Isso. Que é cobrado, que se cobra, que se remunera e que se oferta. Sim. Né? E aí a oferta e a demanda, né? Que é o que tá dentro de tudo que é mercadológico. Então, Sim. o que eu tenho de demanda... Então, acho que esse é o ponto importante também. Qual que é a demanda hoje da igreja para que eu tenha que ofertar algo? Então, um exemplo que você falou do pastor. Qual é a necessidade de eu, na minha igreja, que já tenho lá, né, o pastor principal, sei lá, que é o que leva a palavra e tal, buscar em outro lugar, em outra igreja, esse que vem para cá para onerar até os custos que é da igreja para pagamento ali de conta de água, de luz, de manutenção e tudo mais, para as despesas, aí eu trago alguém que tem um custo, Sim. Sim. né? Então, mas por quê? Porque tem uma demanda. Não sei se deveria ter essa demanda, sabe? É esse o ponto. Quem gera essa demanda? Você fala de trazer alguém que, por Qual exemplo... que é a necessidade? Eu acho que eu vi um vídeo Qual que é a necessidade? Eu acho que eu vi um vídeo do Zé Bruno que ele fala sobre isso. Que ele fala, a gente reclama que as pessoas cobram para vir pregar na nossa igreja, sendo que nós poderíamos pregar na nossa igreja. Isso. Acho que é isso que você tá, né? É. E existe essa necessidade. E aí, como existe, na minha concepção, aí tem que entender o cerne. Por que dentro, sei lá, de um congresso, não um congresso, mas de um evento ali de mulheres, por exemplo, tem um cara... tenho eu que preciso trazer alguém de fora pra vir. É pra eu angariar mais pessoas pra estarem ali no evento, porque essa pessoa tem um prestígio, só que gera custo. Sim. E aí a pessoa que vem, aí essa é a questão que a gente brincou aqui no começo. A pessoa que vem, ela cobrar um cachê pra estar lá, tem a questão eu saio de um lugar, vou para outro, avião, Não, você ou tem um carro. custo, você tem um custo de deslocamento. Essa pessoa vai ficar isso, deslocamento, essa palavra que eu queria usar. Alimentação, não. Então gera um custo. Sim. Então, mas beleza, essa pessoa não tende a cobrar, não cobra cachê, que é um modelo que seria mais adequado. Mas em contrapartida, a igreja também não vai dar nenhum suporte, e aí o fato da igreja dar esse suporte já gera um custo. Não sei se desnecessário, não sei se eu usaria essa palavra, mas é um custo que... Sim. Entendeu? Eu quando eu falei de oferta, eu falei que existem 3 formas de você abençoar, ou abençoar financeiramente, eu tô falando, as pessoas dentro de uma igreja. Uma delas é a pessoa cobra para ir na sua igreja. Eu tô falando em qualquer âmbito, tá? Tipo assim, de pregação e tal.
Então você tem a pessoa que cobra para pregar, você tem pessoas que são remuneradas na igreja, que são funcionários da igreja, que prestam algum tipo de serviço, e você tem aquela outra forma de você abençoar a vida da pessoa, que é, a pessoa não cobra para ir pregar, mas você vai e oferta. A grande questão é lícito. Gera custo para a igreja o fato de... Que tal se você... Como é um podcast, que tal se você falar no microfone? A não ser que você queira conversar com o Renato, eu saio, eu desligo aqui, posso ir embora e você troca ideia com o Renato. Renato, eu tô sentindo que por causa da introdução do programa, o Leandro vai me atacar o programa inteiro. Não, é só falar no microfone. Tá. Instrumento de trabalho. Fala, Renato. Mas eu acho que de fato, existe a necessidade e você precisa ter... Quem, por exemplo, você chama alguém para ir pregar na sua igreja, não tem problema nenhum nisso, nenhum. E eu acho que a igreja tem que ter o bom senso, né, de que à medida que você chama alguém, o mínimo que você tem que suprir ali é o deslocamento daquela pessoa, alimentação, e depois ofertar na vida daquela pessoa. Não é isso? Sim. Isso é lícito, né, Leandro? Então, agora, o que eu quero saber é o seguinte. Liguei pro Lelê, falei, Lelê, preciso que você pregue aqui na minha igreja. Preletor, hein? Não, ele prega bem. Pastor, Inclusive, se quiserem mandar aqui na mensagem... Não, olha só, eu quero saber Peraí. Pregadores... Ó, quero que você venha pregar. Leandro prega muito. Liguei pro Lelê. Lelê! Ei! Lelê! Pedido! Preciso que você pregue! Palavra de Deus! Não. Pedido! Aí ele fala, pedido! Só com o cachê. 5 mil reais. Isso é lícito, Leandro? Então, o que nós vamos falar aqui? Eu quero saber o seguinte, qual é a nossa questão? Se é lícito cobrar ou não? Porque, por exemplo, realmente essas coisas que você colocou quando é profissão, que nem a irmã que limpa a igreja, ela deve ser paga? Sim. Porque tem essa questão. Quando a gente começa a falar sobre as coisas, pessoas que cobram serviço na igreja, você acha que a irmã que limpa a igreja ou uma pessoa que limpa a igreja, ela tem que cobrar? Pegando o exemplo da irmã, eu vejo muitas irmãs muito felizes em poder servir na igreja, entendendo que o fato dela ter o tempo ali de limpeza, para que os irmãos tenham conforto, é o que ela pode fazer pro reino, sabe? Então, sim. Eu vejo que... Depende do contexto. Não, depende do... É difícil, porque né? assim, eu acho que depende dos dois lados, né? Do lado de quem está servindo. Então, assim, como que tá o coração, por exemplo, da irmã? Cara, ela tá muito feliz em poder limpar o banheiro. Sim. Limpar o banheiro, Renato. Às vezes é uma forma de oferta. De ela dizer, eu estou dela. contribuindo para o reino. Eu não sei orar na frente das pessoas, eu não sei pregar, eu não posso estar no louvor, mas eu sei limpar. E é nisso que eu vou usar os meus talentos, vou fazer o melhor. Sim. E aí quando remunera, aí você já deixa de fazer isso, né, no sentido ali de voluntariado e passa a ser funcionária. E aí o funcionário, você tá ali por um salário. E aí o fato de você estar ali por um salário, se alguém te oferta um salário melhor, você vai. É assim, né? É natural que isso aconteça. Exatamente. Então a linha é muito tênue, né? Então a gente vai julgar. Só o quê? pastores e bandas na nossa conversa? Não, pode colocar qualquer pessoa no bojo. Aqui a gente fala de qualquer coisa, Leandro. Não, você porque colocou assim, o exemplo da irmã? Vamos porque, falar da por irmã? exemplo, o que a gente tem Qual hoje o nome da irmã? O que a gente tem hoje é o seguinte: pessoas que cobram absurdamente pra ir tocar nos lugares ou pra mesmo ir pregar. Entendeu? Hoje a gente tem isso na igreja e a gente tem pessoas altamente enriquecidas por conta disso. Mas o ponto é o que eu falei lá atrás. Se cobra esse valor demasiado, é porque tem quem pague. Sim. E esse é o ponto. Por que eu tô pagando? Então, tá pagando pela popularidade da pessoa. Porque a pessoa é famosa e quando ela vai lá, um monte de... e a Carol só vem na minha igreja quando tal pastor vem aqui pregar. Ou como tal banda então, vem tá todo aqui. mundo doente, cara. Tá, tipo, muito bugado. Entendeu? Mas o ponto é o seguinte, mas também por que começou a se cobrar? Porque tem igreja que não tem essa percepção de que a igreja tem que ofertar também. Sim. Cara, A pessoa cansei de tocar em igreja que o pregador ia ganhar um número X e a gente saía dali, tipo assim, com a van pra ir e vir e alimentação.
E a gente nunca, pelo menos o grupo do qual eu faço parte, né, as pessoas com quem eu ando, nunca reclamou disso. Só que no fim, qual era o resultado da situação? Que a gente tinha conta pra pagar das nossas vidas no fim do mês, abrimos tempo, né, abrimos mão de um tempo da nossa vida pra estudar, pra comprar instrumento, blá, 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 e quando chegava na igreja, a igreja não tinha essa percepção. Até hoje, a gente vai tocar nos lugares, tem igreja que, mas nem o lanche os caras dão. E tipo assim, a gente não reclama mesmo, de coração, a gente vai e faz na moral. Só que aí a gente entende porque que tem caras que não, pra eu ir aí tocar é 10 mil reais, é 20 mil reais. E tem gente que é dedicado, né? Por exemplo, você tem teu trabalho, os outros caras que tocam com você provavelmente também tem a fonte de renda, tem um lugar de onde vem a renda. E tem pessoas que são dedicadas. Não, então, mas tipo assim, independente disso, tem igrejas que são milionárias, mas não tem um mínimo de generosidade. Não, sim, mas eu digo no sentido do cara cobrar. Porque se você não tem outra fonte de renda e a sua dedicação é a qualidade da música, é ter um bom instrumento, de fato ser dedicado, ele vai cobrar. Porque da onde que vai sair a fonte de renda dele? Tem um custo, aí tem né? a necessidade de esperar a oferta, mas aí se não vem a oferta... Então, é muito... E aí, eu volto num comentário que algum ouvinte fez pra gente, não sei se foi no primeiro ou segundo episódio, que ele falou, vocês trazem temas muito não polêmicos, ele usou outra palavra. Mas é um vespeiro, porque ao mesmo tempo que tem a questão de o Senhor é o que provê, e aí você espera a oferta, né? Entender que a provisão vem do Senhor, e para aquele dia... Para aquele momento, se foi 10 reais, Leandro, ou se não foi nada, beleza, ok, eu vou sobreviver, né? Não vou morrer de fome porque não houve uma oferta. O Senhor vai suprir de alguma outra forma. Mas tem o outro lado também de pessoas que são dedicadas à arte, à música, sei lá, e que dali que vem a renda, que tem filhos, que tem aluguel, que tem conta de água, de luz. Sim. Exato. Tem histórias, que a gente fica muito nessa questão de cobrar, meio que demonizando esse aspecto, né? Mas tem pessoas que cobram, e a gente julga, mas tem muitos que decidiram viver da música porque tem vocação, o cara faz bem aquilo e tudo mais, e a gente sabe de muitas histórias, mas muitas histórias de cara que deixou de tocar no meio cristão e foi tocar no meio secular porque ele precisava de fato pagar as contas, sustentar a família, e o braço, a mão que foi estendida para ele não foi a da igreja, não foi a do meio gospel, por assim dizer, foi... Não, eu vou falar um testemunho pessoal. Eu sou essa pessoa que, tipo assim, toquei na igreja desde os 6 anos de idade. É louvor? Esse você não sabia? RC? J Neto, já ouviu J Neto? Põe J Neto aí. Não, mas eu toquei na igreja desde os 6 anos de idade, toquei com um monte de grupo aí do meio gospel. Desde os 6 anos você toca com um monte de grupo? Não, menino, na igreja. Esse menino é prodígio demais. Na igreja Que homem! Que homem! Na igreja desde... Aqui tem homem! Aqui tem homem! Na igreja eu toco desde os 6 anos de idade, aí eu fui e participei de vários grupos do meio gospel, conhecidos e tal, só que chegou uma hora que eu olhei assim, lá na minha juventude, né, lá nos 19, 20 anos, eu olhei pro lado e via uns caras que tocavam comigo mais velhos, passando dificuldade em casa, não tinham dinheiro, tarará, e eu tinha feito um voto com Deus de não tocar no secular. Eu falei, abri mão, saí fora, fui viver minha vida profissionalmente com outra coisa, e só toco na igreja até hoje, nunca cobrei. E só que o que acontece? Poderia ter vivido da música, tinha talento, tinha vocação, tenho talento, vocação, taranã. Só que, tipo assim, não posso viver disso. Até porque também, aí pode ser uma questão religiosa, de criação de família e tal, mas eu tinha esse problema de tipo assim, cara, pra mim é difícil receber... Até hoje, eu vou pregar em alguma igreja, e aí o pastor da igreja chega no final e fala, tá aqui, mano, eu tenho muita dificuldade. Mas porque você tem essa mentalidade de que os seus dons e talentos vêm do Senhor e você tá ali servindo a igreja. Sim. Só que em contrapartida, o pastor, pra ele também é muito bom poder abençoar a tua vida, né? Então, são os dois lados. Cara, e aí, se você vira e fala, não, pastor, fica em paz, não precisa, ele se sente constrangido, porque ele fala, pô, é uma forma de abençoar o irmão.
Sim. Só que você tem essa mentalidade. Não, então, e a gente tem muita dificuldade nesse sentido na igreja. Por quê? Porque quando você vai pra essa linha do ganhar para fazer as coisas de dentro da igreja, aí começa a entrar também em questão o que é suficiente, Sim. o quanto é o bastante. Porque perdeu o limite, né? Porque... Perdeu o limite. Ora, de um lado, você tem grupos, bandas ou pastores cobrando absurdos. Você fala, cara, não faz sentido. Por quê? Tipo assim, como cobrar 30 mil reais pra pregar num lugar? Como cobrar 50 mil reais, que é uma realidade, isso que eu tô falando. Chega a mais de 100 pau, tipo, entendeu? Pra pregar. Como cobrar 100 mil reais pra pregar no lugar? E do outro lado, ao mesmo tempo, de um lado a gente tem isso, mas do outro lado a gente tem uma realidade onde igrejas que você vai pregar e vai embora e ninguém vai nem citar o fato de te ofertar. O que mostra uma debilidade da igreja também. Exatamente. Porque cobrar ou pagar por pessoas que tocam ou por pessoas que pregam, na verdade, demonstra a dificuldade que nós cristãos temos com o dinheiro. Seja a igreja na hora de ofertar, ou nós mesmos como pessoas na hora de abençoar. Isso. Ou seja, na hora de cobrar, de receber. Isso aí. O justo, né? O justo. O Hernandes Dias Lopes, eu vi um vídeo dele sobre esse assunto essa semana. E ele falou uma coisa que me pegou nisso aí, porque é difícil receber. Sim. É difícil, cara. Mas ele falou, receba. Ainda que você abençoe depois a igreja de novo. Porque não tem ninguém que seja tão pobre que não possa ofertar e ninguém tão rico que não possa receber. Sim. Né? Então é um orgulho nosso que a gente tem que quebrar. É isso aí. Também. Eu vou só ler um versículo que tem a ver com o que o menino aqui falou, e aí depois você fala aí o que você quer falar. Não. Tá lá em Provérbios 30, 7 e 8. Não, aí é o Renato. Aí se é a trilha então do Cid Moreira... Então vai. Não vai fazer. 2 coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dai-me apenas o alimento necessário. Se não tendo mais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome de Deus. Então eu acho que isso tem a ver com o que você falou do justo. Senhor, não me dê nem riqueza e nem pobreza. Não. Sim. Nem riqueza para que um dia eu possa me... E esse é o ponto, né? O quanto de entendimento de que tudo vem do Senhor e a provisão vem do Senhor, desse cara que cobra mais de 100 pau para pregar. É a força do braço dele. Ele está indo lá e ele está recebendo essa remuneração. E aí eu estava refletindo sobre como a gente ia comentar sobre isso, eu fiquei pensando, né? E tem muito a ver com o estilo de vida que essa galera leva, né? Então, quando você pensa assim, ó, numa Aline Barros que cobra mais de 100 pau para poder pregar, para poder, enfim, levar louvor, não sei o que ela faz. Deu nomes. Na maior parte... Não, Renato, eu fico pensando assim... E se um dia essa moça pensa... Pô, de fato eu tô cobrando um valor muito alto... Eu acho que agora eu vou cobrar de fato o que é justo... Ou cobrar equivalente à igreja que eu for e tal... O custo de vida já tá tão alto... Ela não consegue mais... Ela já se colocou num patamar de que, tipo assim, a minha realidade de vida, o tamanho da minha casa, as despesas que eu tenho, a quantidade de empregados que eu tenho... Mas pra você ver como isso é uma questão individual do cristão. Isso aí não é só pra ela, é que esse ponto... É um exemplo, né? Não, mas é tipo assim, ó, isso é uma realidade que todos nós devemos pensar sobre isso. Porque é uma realidade de que nós podemos... gente, amanhã esse podcast aqui estoura. Nossa, cara. Aí a gente começa a ganhar muito dinheiro. É uma coisa que você tem que se manter atento. Entendeu? Porque, tipo assim, ó, a riqueza é uma coisa sobre a qual a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Não tô falando que não deve ser rico. Isso pode acontecer. Né? Mas você tem que tomar muito cuidado, porque o grande lance é que hoje em dia tem pessoas enriquecendo com coisas que, na verdade, aquela história, esse versículo é sempre meio mal usado, né? De graça receber, de graça dar. Né? É meio mal usado isso, mas tipo assim... Porque, na verdade, se você for olhar, o que você recebeu que não é de graça? Da graça de Deus, que não vem da graça de Deus? O seu dom, aí você fala, eu tenho que receber porque eu canto bem. Cara, se não fosse Deus, você não cantaria bem. Exatamente. Se não fosse Deus, pega um exemplo ele mesmo. não te daria o capacidade. Leonardo Gonçalves, pra mim, um dos melhores
cantores Dos melhores cantores do mundo. do meio gospel e vocal. tal. Do nada o cara teve um bagulho lá na corda vocal, tipo assim, que você via ele errando umas notas que ele não errava. Tá ligado? Mas pra você ver, de graça recebeu, de graça dai. No sentido de, tipo assim, o que você recebeu que não é de graça? Até mesmo qualquer pessoa anônima, nós que não somos artistas, não somos famosos, não somos pregadores, não somos cantores. Também, o que nós temos é de graça, foi recebido de graça. Lógico, tudo tem um custo aqui, mas foi Deus que me deu, na graça da sua misericórdia. Não, existe um custo, cara. Claro. Deus deu uma vocação, Deus deu um talento, mas, por exemplo, você não chegou no patamar de músico que você está hoje se não houvessem horas, meses, anos de dedicação ao estudo, né? A capacidade de estudar vem do Senhor. Isso. Tudo. Instrumentos custam caro, instrumentos que entregam um som melhor, não tem como, uma boa captação, são coisas que custam caro. Esse podcast aqui, ele é muito caro para ser produzido. Tem microfones, horas de estudo, né, Renato? Horas de estudo. Mas se você for ver, se você for pegar, aqui só vai o suco para as pessoas. É 1 hora do nosso tempo que está aqui e tantas outras que a gente se dedicou ao estudo. A gente fica semanas estudando o tema, Carol. Entendeu? Não é verdade? Leandro, isso não... É verdade. Eu sei, eu estudo também. Então eu acho que de fato, lógico que o talento veio do Senhor, mas eu acho que isso que o Leandro falou, que às vezes é um versículo mal aplicado. Ele é interpretado 50% ali, sim, né? Então eu acho que tem um custo sim, e a gente, por uma outra coisa muito bem colocada aqui pelo garoto Leandro, é que a gente, no meio cristão, no meio gospel, a gente não é conhecido por ser generoso. No Brasil, né? Exato. No Brasil. É uma questão porque social. Falando aí dos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma cultura protestante muito forte, lá, cara, a generosidade é um traço cultural dos caras. Porque, tipo assim, aí entra na questão cultural, entra o lance até político, né? Porque no nosso país socialista como nós somos, a gente acredita que o pobre, o necessitado, que a generosidade é função do Estado. É o Estado. E não é. Biblicamente falando, somos nós que deveríamos ir em apoio aos necessitados, entendeu? Isso é um problema real. Mas isso produz, no nosso meio, esses mercenários. Exato. Porque uma vez que você não é generoso, cria-se o argumento de que as pessoas têm que cobrar porque elas precisam sobreviver. Sim. E aí, a questão é, a sobrevivência parte de um pressuposto do que é justo. Mas à medida que você não tem um balizador, você perde o limite. E quando você perde o limite, que a pessoa começa a vislumbrar o que esses possíveis serviços podem gerar para ela, o cara perde a linha, tipo assim, a questão do quanto que é justo, e começa a cobrar valores estratosféricos. Sim, até porque, vamos ser sinceros, bom, se você é algum grande pregador aí, se sentir incomodado com o que eu vou falar, paciência. Mas assim, a grande questão é que muitas pessoas famosas aí que vão nos lugares e recebem por isso, taranã, elas na verdade estão recebendo pela popularidade dela. Não muito tempo atrás, ou até uma realidade hoje, eu tenho um primo que é pastor numa igreja no interior e ele estava contando de uma outra igreja que surgiu lá, abriram uma igreja, né? Uma igreja não nasceu, mas abriram uma igreja. E aí, no início, o que eles faziam? Todo fim de semana tinha um cantor de fora e um pregador de fora. Oxi. Altamente bem pagos, mas por quê? Que era o chamariz popular. Sim. Entendeu? Aí vinha muita gente, aí isso foi se espaçando depois de uma semana e beleza. Hoje em dia tem menos, ainda tem. Mas foi um meio que se achou de o quê? Bom, abrir um novo negócio, então pra captar mais pessoas, eu trago muitas pessoas conhecidas. E entendeu? Como sustenta isso? Então, tipo, não, mas aí uma hora vai ficar o pastor. É outro assunto. Aí você pega no volume. Não, o que eu digo é como ele sustenta no sentido que ele não vai conseguir a vida toda ficar trazendo gente de fora. Sim, mas... Em um dado momento vai ter que ser o pastor da casa, vai ter que ser o contexto da casa. E aí? Não, mas naquele primeiro momento ele precisa encher o tempo. Ele precisa encher o espaço. Aconteceu num templo na frente da casa da minha sogra. Esse fenômeno. Abriram a igreja de uma estrutura para, sei lá, 500, 600 pessoas. E nos primeiros meses,
todo final de semana, ó, fulano tá pregando aí. Ó, ciclano tá pregando aí, tal, não sei o quê. Aí vem vindo gente. Nesse vai vindo gente aqui, algumas ficam. E aí ele consegue uma congregação. Ó, dom. Cara, Dom. Vamos lá. Não, Dom. a generosidade é um dom, né? Sim. Se o seu dom é servir, sirva. A gente falou de servir. Se é ensinar, ensine. Se é dar, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. É um dom, cara. Dê com generosidade. Caiu os papéis seus, caiu umas paradas dentro da Bible. Mas sim, eu acho que a igreja brasileira, e aí falando do Brasil, a gente não é um povo que aprendeu a ser generoso. E até por porque... isso que é criado esses monstros aí no nosso meio. E nós cristãos não somos generosos nem individualmente, assim. Isso aí é um problema que, tipo assim, a gente tá apontando aqui, né? Que pessoas cobrarem muito acontece por quê? Porque as igrejas, como instituições, elas não são generosas quanto necessário nesse aspecto. Honrar, assim, né? Pelo menos historicamente não era esse o processo aqui. Então aí isso gerou pessoas que falam, não, pra eu ir lá, eu cobro tanto, né? E tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, mas, por exemplo, eu não sei quem foi, mas esses dias eu vi no YouTube um pastor aí falando assim, comentando, né, com uma outra pessoa falando, não, eu não gosto de cobrar também, não sei o que, bababá, mas o que eu faço? Tem às vezes lugares, ele contando, que eu vou, que é tipo um congresso, e tem vários pastores que vão. E aí já me perguntaram, quanto você cobra? Aí eu falei assim, olha, eu não costumo cobrar não, mas é porque o pastor X vai. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, me paga o que o pastor tal cobrar, só pra ele sentir. Aí os caras falaram, não dá. Aí ele falou assim, então ou paga todo mundo ou não paga ninguém. Exatamente. Porque aí ele tava querendo colocar que, tipo assim, tem gente cobrando valores... estratosféricos. Que, absurdo, né? Até porque, tipo assim, ó, vamos ser sinceros, pregação, você vai lá, você prega a Bíblia. A mensagem não é sua. Lógico, você tem a habilidade de falar ali e tal, mas a mensagem não é sua. Aí o Espírito Santo age na vida das pessoas. Não é você. Então você tá cobrando pelo quê? No sentido do... Qual é a sua produção? Vamos ser sinceros. E aí entra naquele tema, no tema passado que nós falamos aqui, que é o quê? A gente é um país idólatra, cara. Sim, total. Você tá cobrando pela sua fama. Exatamente. Então, mas aí é o cobrar um valor demasiado. Você tá querendo falar então que cobrar um pouquinho pode? Não, porque, por exemplo... Cobrar um pouquinho. Não, mas aí entra de novo o que eu falei lá no começo. Porque assim, ó, por que tem que chamar o cara? Porque assim, o cara ele vai, beleza, ele vai cobrar o valor justo, que é do transporte, que é da alimentação e da dormida. Sim. Ponto. É que tem gente que cobra hotel 5 estrelas, primeira classe de avião. Mas por quê? Entra no mesmo problema. O cara cobra um hotel 5 estrelas porque ele já foi em alguma igreja que o irmão falou, não, dorme na casinha do irmão ali. E tá tranquilo. Você entendeu? Mas e pra muitos tá tranquilo. Mas só que tem situações, Renato, que é impossível. E eu falo isso porque, cara, quando eu tocava, a gente já passou umas que, mano, é surreal. Fala aí, onde você tipo dormiu assim, ó, já, pensa o seguinte, na rede. Não, da gente ir viajar daqui pro Rio de Janeiro, ou daqui pro Sul, ou qualquer lugar, e tipo, numa van que o banco, tipo assim, o banco tá aqui, ó. Vou pôr o banco pra deitar. Tipo assim, mano, deitava. Ia reto, 8 horas de viagem, tipo, uma situação que mas não aí, dá, cara. E chega pra dormir num lugar, mas uma realidade você fala, pô, não teve o mínimo de cuidado. Mas foi aquilo que eu falei no começo, é o mínimo que você cobra. Que é o quê? Mas como você define o mínimo de alguém? Não, o mínimo o que é justo de acordo com a igreja, o tamanho da igreja. O que é o mínimo? Cara, um hotel, no mínimo 3 estrelas, certo? Um transporte que leve bem os meus instrumentos. Com ar-condicionado. É simples, cara. É bem simples. Esse é o mínimo, eu acho. Mas aí eu acho que aqui a gente tem que dividir dois atores. Olha aí, ó. Tem igreja que não pode pagar nem o mínimo. Então, tudo bem. A real é essa. Ó, um ator. Aí é uma situação. Ó, eu acho que a gente tem que dividir o ator pregador, que é isso que o Leandro falou. O cara vai lá, é pago pra ir lá pra quê? A palavra do Senhor, a unção vem do Senhor. Tem pregadores na igreja. Pra que eu vou chamar alguém de fora pra ter um custo pra igreja de coisas que poderiam ser usadas? Aí depois fica lá fazendo apelo pro cara tirar até da onde não tem pra poder, né? Enfim. E o músico.
A banda, Ah, instrumento. então você tá querendo dizer que a banda pode cobrar e o pastor não. Não é querendo, não tô falando que tem que ou não tem que. Eu tô falando que o músico, ele é músico, ele é profissional, ele tem a questão de instrumentos com qualidade, ele quer estar num ambiente ali onde a parte de técnica, não sei como que chama, gente, as caixas, as coisas, a acústica do lugar e tal. Isso não se sustenta. E aí eu ouvi o Zé Bruno comentando, ele falou, cara, quando a gente vai tocar em algum lugar, a gente quer o mínimo de qualidade na saída do som que a gente faz. Porque o cara que vai lá, ele falou, a nossa intenção é evangelismo. Esse cara que tá lá, que não nos conhece ou que foi convidado porque a ideia é que ele ouça de alguma forma o evangelho, ele no dia anterior, ele tava no show da Ivete Sangalo. Sim. Com a baita qualidade. Aí ele vai no meu show lá, zoado, com um som horrível, porque os caras não investiram. E ele vai falar, cara, não vou conseguir ouvir a primeira música. Primeiro que eu não entendo nada do que o cara tá falando, a gente mistura um monte de coisa. E a acústica e o lugar é péssimo. Então, assim, é um mínimo. Você é músico, Leandro. Você não quer tocar em qualquer lugar ou com qualquer instrumento. Com qualquer instrumento. Não me põe nesse Leandro, nesse baú aí, não. Você tá reclamando aí que você dormia na rede quando você ia viajar lá pro Rio de Na Janeiro? rede? Não, eu ouvi esse vídeo do Zé Bruno, eu concordo em partes com ele. Eu concordo. Mas, cara, porque no final, a pessoa que foi no show da Ivete e vai não na vai igreja, no do resgate. E por acaso cai numa igreja, se ele for tocado, eu te garanto, cara, que não é o... não é o instrumento, é verdade. A qualidade técnica que vai... Não, é um som, porque a gente vai entrar... Deus. Mas peraí, eu não estou... Por isso que eu falo que tem que ponderar isso que ele falou, porque também não vamos ser também santarrão aqui de ficar falando que isso não atrapalha. Viu, Carol? Não, que atrapalha, pô. Atrapalha. Às vezes você tá lá, você tá ouvindo a palavra aqui, cara. Qualquer microfonia que dá na parada te desvia a atenção, então a gente também tem que ter uma certa ponderação. É que aí é outro assunto, né? E o assunto é mais o conhecimento técnico, né? E por causa de tudo isso que a gente tem na igreja, e é bem isso. Sim. Às vezes a gente vai na igreja que tudo que tem na igreja é pra atrapalhar. Meu, impressionante. Você ora? Não, tipo assim, porque tudo... pode ser um inimigo. Não. Eu tô falando do ponto de vista eu na cadeira. Não tô falando eu pregando ou eu tocando, não. Sim. Tipo assim, ó, eu fui numa igreja uma vez, mas aí pode quando ser um chegou na hora da pregação, tipo assim, ó, o som tava atrapalhando, o microfone tava atrapalhando, o ar-condicionado tava atrapalhando, tudo. A altura do palco tava atrapalhando. Não. O problema era você. Você tava muito crítico. O ar-condicionado, velho. Tudo. Você tava lá de verdade? Tipo assim, ó, lá, você tava lá de verdade? Tudo tava indo contra, tava lutando contra aquele momento do culto. Diabo. Não, mas o lance que você falou, a pessoa ser tocada lá no show de quem quer que seja, é porque eu acho que no processo da música na igreja, a gente perdeu. É que isso aí entra naquela discussão, a gente tá indo lá pra fazer um show ou pra louvar? Sim. No caso do resgate é show. Não sei. Você tá falando. No caso do resgate é. É show? É show. Show. Não, mas é porque ele colocou, lá no vídeo, ele colocou que a mensagem pode ter o ruído da técnica ser ruim. Que é o menino. E o que eu estou dizendo é que quando tem o fluir do Espírito Santo, e agora indo para um plano espiritual mesmo, não existe isso. Então, beleza, ele ir pra qualquer buraco. Não é isso. Por isso que eu disse que a gente tem que ponderar. Depende de qual é o seu objetivo. Você pode ir pra qualquer... Como você colocou, Carol, falando de igrejas pequenas, buraco. Eu não falei isso. Cara, eu vou te falar, ó. Eu vou revelar pra vocês um sonho ministerial que eu tenho. Sabe qual é um sonho ministerial? Eu não tenho uma banda, eu tenho uma banda instrumental, é outra parada. A gente vai em qualquer buraco, tá bom? Mas eu falo assim, ó, o meu sonho é ter um ministério de louvor muito bom, que nós tenhamos os nossos equipamentos todos, mas que a gente consiga atender igrejas que não podem pagar esses caras. E a igreja que não pode pagar, e ela não vai ter o peso de ter que pagar, se ela quiser ofertar, amém, não sei o que, esse é outro papo. Mas tipo assim, ó, tá bom, eu vou nessa igreja, mas pra não ter esse problema do som, eu vou levar todo o som. E eu vou fazer tudo pra vocês. Isso é bem. Servir ônibus. Plenamente. Sim. Entendeu? Isso é muito caro. Muito caro.
vou realizar esse meu sonho pessoal? Não sei. Profetiza na tua vida, Mas... meu irmão. Em nome de Jesus, você vai ter. Há quantos anos, Leandro, que eu ouço você falar isso? Mas esse era o meu desejo. Por quê? Porque realmente eu fiz parte de um tempo da música gospel que a gente ia pra qualquer buraco. E a gente sofria com isso, essa parada que o Zé Bruno falou aí, que vocês viram. Tipo assim, chegar em lugares... Mano, ó, pra você ter noção... Não tinha bom retorno. Se tivesse... Não, retorno. Ó, a gente tinha um coral que teve um período que a gente teve 3 tecladistas no coral. A gente um dia foi numa igreja que não é que não tinha som só, não cabia o teclado no palco os 3 tecladistas. Mas pra que 3 tecladistas? Quem não manja de música é isso aí. Mas, ó, tipo assim, ó, a gente teve que revezar os tecladistas. Nunca vi isso, cara. Entendeu? Você já viu alguma banda com 3 tecladistas? É que o seu imaginário musical é tão estreito de ouvir Rodox. E aí... Que nem teclado tem. Na verdade, nem teclado tem. A pergunta na cabeça da Carol não é porque tem 3, é porque tem teclado. Ela vive num mundo desses rockzinho que ela ouve e de worship, que não nem teclado tem. A pergunta dela não é porque tem 3, é porque tem teclado. Não, cara, eu nunca vi na minha vida. Nunca cara, viu? Eu vou te 3 mostrar. teclados. Eu vou te mostrar. Era o quê? O Coral Resgate? Não. Era um outro coral. Chamava Join Voices. Mas, tipo, mas eu participei do outro teclado, do outro coral, o Just Sing, que era o coral do Robson Nascimento, que eram 3 tecladistas. Tô falando, Carol. Era eu, meu grande amigo Minduca e o André Calori. Manda mas, um assim, abraço pra eles estão nos ouvindo. Um abraço. Então, tipo assim, não tinha espaço. A gente ia em qualquer buraco. Mesmo assim. Mas acontecia isso, de chegar lá e a gente não conseguir servir da melhor forma. Com qualidade. Ok? Porque a gente não tinha estrutura. Mas esse é outra discussão. E aí, esse tópico... Bom, e receber, então... Ó, e vocês cobravam, não? Não cobrava, aí nunca a cobrou. galera dava oferta, é isso? Não, também. Não tinha oferta. Porque, olha só, sabe o que é interessante disso? Repara que não existe mais corais. Que é caro, Por quê? né? Como é que você remunera um coral? Não, mas você fala esse tipo de coral aí que você tá... Como assim, tipo de coral? Só existe um tipo de coral com muitas pessoas cantando. Não, coral tem, pô. Fala, cite 3. Coral... Da minha igreja. Da não. minha antiga igreja. É isso? Não, coral profissional. Coral independente. Não tem. Não existe mais. Não existe. Existia, na minha época existia há muito tempo. O Just, que era o que a gente tocava, o Join Voice, que era o que eu tocava também. Livre, teve o Raiz, que depois eu cheguei a tocar até, mas você tinha o Bunny, o Coral Bunny, Coral Resgate... Tinha um monte de coral, não existe mais. Não existe. Tem o vocal livre. Vocal livre é coral. Meio. Mas tipo assim, você tem grandes vocais ali, mas como que você remunera? Entendeu? Sim. E vou te falar, tem igreja que se quiser pode. Pode, mas... Não faz. Porque quando o dinheiro entra no jogo, aí você vai começar a olhar preço. E não a questão da generosidade, da oferta e tudo mais. Mas o ponto é, tem gente ficando muito rica hoje, e não tô falando com livro, que eu entendo a pessoa ganhar dinheiro com livro. Vendendo livro. Porque o livro tem impressão, Sim. você tem ali não precisa nem explicar. Projeto. Pô, beleza. Livro. Eu entendo, por exemplo, o cara que ele é contratado pra arrumar o som lá da igreja e beleza. Eu entendo, porque, tipo assim, isso é uma técnica que é complicada de você tem que profissionalizar, porque você não acha um membro lá dentro da igreja que vai ser voluntário. Mas aí é outro ponto, né? Porque aí não custa nada também você treinar uma pessoa e preparar. Toda igreja também tem a capacidade de preparar não só um técnico, como músicos. Pô, as igrejas têm que investir nos seus músicos. Porque assim... tem o VS? Não puxa esse assunto. Não vamos isso pra essa linha. Mexe. Agora, o que a gente não quer normalmente nas igrejas? Gastar dinheiro com os irmãos da igreja e não quer esperar o tempo que é necessário investir, porque, por exemplo, o músico lá os meus amigos lá, o meu amigo que toca, o Thales Roberto, ou os caras que tocam quem quer que seja aí, o cara levou um tempo pra chegar naquela qualidade musical. Aí eu entendo, você quer trazer o cara pra fazer um culto diferente lá na sua igreja, tal, que tudo bem. Uma programação diferente na sua igreja. E aquele cara, ele levou tempo pra chegar naquilo. E na sua igreja, você precisa entender que precisa de ter uma cultura, um investimento. Tem que... Precisa. Sim. Exatamente. E aí entra a parte da generosidade. Cara, seja generoso. Sim. Invista. Porque isso vai incentivar as pessoas a olharem não nessa questão de, preciso cobrar. Não preciso cobrar, porque os irmãos são generosos, cara. Eu acho que hoje também a gente produz isso aí. É isso que eu falo, cara. Sim. Entendeu?
E porque essa questão da generosidade que a gente tá colocando no âmbito institucional, ela é importante no âmbito individual. A gente tem que aprender isso, cara. Tem que aprender mesmo. Tipo assim, pô, e quando eu falo individual mesmo, assim, ó, de tipo, ó, o cara foi pregar na sua igreja, com certeza ele cobrou lá ou não cobrou, o pastor... Mesmo se ele não tiver cobrado, o pastor vai dar uma oferta pra ele. Precisa. Mas quantas vezes a gente chegou e falou, pô, eu vou abençoar esse cara, porque ele dedicou o tempo dele pra estudar e tal. Ou mesmo na vida do pastor lá. Exato. Ou mesmo na vida do irmão, tipo assim, você vai numa... Qualquer pessoa que tá assistindo esse podcast agora participa de uma igreja que tem um grupo de louvor, certo? Com certeza. Por pior que o louvor da sua igreja seja, musicalmente falando, eu garanto pra você que o instrumento de qualquer músico que tiver ali, o cara não gastou menos do que 3 mil reais pra ter aquele instrumento. No mínimo. E ó que eu tô falando, eu tô jogando baixo aqui, ok? Razoavelmente Quantas vezes... R$1.000 no mínimo. R$1.000. Não, violão. Violão é. Mas assim... Maiomé. É. Aí você vai lá e o louvor da sua igreja é maravilhoso lá. Você gosta, né? Muito bom. Quantas vezes você foi lá e abençoou... Você sabe quanto custa um jogo de corda de baixo? É caro. Entendeu? Sabe quanto custa um jogo de corda de guitarra? Sabe quanto custa uma baqueta, um par de baquetas? É caro. Quantas vezes você foi lá, vou abençoar o músico da minha igreja ali hoje? A gente não tem isso individualmente, entendeu? A gente não tem esse olhar, né? Aí, claro, a gente quer sentar aqui e criticar os caras que cobram. E beleza, palmas pra nós. Mas esses caras estão cobrando isso por quê? Resultado de corações não generosos. Verdade. Mas a crítica não é a quem... do músico que cobra, né? Como é que você vai cobrar? É difícil, eu ainda tenho dificuldade com essa palavra. Mas é o além do limite. Isso, meu amigo... Não, mas é que não se sabe nem o limite, né? Mas é tipo assim... Não, vamos lá. Não vou dar nomes aqui. Dá. Tá num site muito... Metrópolis. Não, mas é uma coluna muito confiável do Léo Dias. Você sabe imitar ele, Renato? Do Léo Dias? Léo Não Dias. É possível que nós estamos trazendo referência... Tá numa plataforma do Metrópolis. Dias? Tô indo pelo Metrópolis. Tá bom. Foi um link enviado no grupo aqui, então... Eu não fui atrás disso aqui. Então... Mas quem é que tá acessando? Mas eu não vou falar quem foi. Tá bom. Ó, dá o nome? Dá. Ó, Renascer Praise. Sabe quanto Renascer Praise? Grupo grande. Cobra? Quanto? 75 pau. Dividido por quantas pessoas deve ter ali naquela banda? Porque tem bom, gente, tem coral, não coral, tem uma galera, né? Uns back vocals. Tem... O Renascer Praise, Não, as igrejas bebem Pagaria, até hoje do Renascer Praise. eu pagaria. Fernanda Brum. 75 mil reais, Mas você olha pagaria? os outros, Eu olha os pagaria. outros. Pra uma pessoa. Uma não, né? Que a banda vai junto, mas. Fernanda Brum, Ó. 60 pau. Regis Danese, 60 pau. O Regis Danese, nesses dias eu vi um meme. Ele tava com óculos, com o cabelo espetado. Aí o cara, eu nunca vi tanto personagem junto do cara. O Demolidor, Sonic. E tipo, mais uns dois lá que ele falou. Não, sim. E ó, André Valadão, 50 pau. Nossa, pior que é ruim. É, só, né, né? mano? O pior é isso. Tem aqui o pior gente que é eu não isso. conheço. É a imagem, Leandro, né? O pior é isso, mano. o... Ô, pagar quanto que você falou? 50 pau. 50 mil pro André Valadão? Como que é o nome? Ah, gente, desculpa. É Chama a Carol, pelo amor de Deus. Ó, Sara Farias. Quem é Sara Farias? Não Eu não faço sei quem é ideia. Sara Eu não sei Farias. também. Desculpe, Sara Farias, não lhe conheço. Desculpe. 50 pau. Entendeu? E a Aline Barros? A Aline Barros, ela é... Ele até coloca aqui que a Aline Barros é outro patamar. Ela... Mas por quê? Porque o dela não é... É em Bitcoin. Ela é... Ela já é considerada show. Ah. Ela não é mais... Cantora, assim. Ela é um playback. Fazer Ela é o show. É 80 pau, a Aline Barros. 80 mil só? Não, cara, que fonte é essa que você tá vendo Que aí? isso? Você falou tão assim que eu achei que você ia então. falar um número absurdo. Foi aqui, ó. O link que está no nosso grupo. Nossa, 80 mil? Meu Inclusive, Deus do céu. Então eu acho, ó, caro amigo Leandro. Ó, mas vamos falar do católico aqui, ó. Padre. Ah, tá bom, não vale Padre. só. Não é Páprica. Ó, o padre Fábio de Mello. Ah. 270 mil. Foi num show aqui que teve, enfim. A Aline Barros aqui tá pra mim, a fonte que eu tenho, Renato. A fonte que eu tenho aqui, ó, 180 mil. Cassiane, 145 mil. Aí já zoou tudo aqui. Léo Dias tá passado. Olha,
É assim que ele fala. Fala aí, Renato. Não, ó. Não, foi um evento. Ó, olha aqui, ó. Ai, artistas do Palmas Capital da Fé vão custar mais de 2 milhões. Mas foi pra um festival, cara. Aí é bagulho de prefeitura. Então... pior ainda. Bagulho de prefeitura. Mas... Cara, bagulho de prefeitura. O cara cobrando 270 mil. Não, mas é porque assim, ó... Deixa Tem eu explicar isso daí. Rouanet? Existe o recurso. É tipo o recurso federal, ou sei lá como que se fala, mas recursos públicos, o cara tem um X lá e ele tem que gastar aquilo. Então, todo mundo que sabe quando... Eu tô falando porque eu conheço o meio. Quando os caras sabem que o evento é de cidade, eles cobram muito a mais. Entendeu? Mano, o bagulho é sinistro. Você tá falando que o músico, por se tratar de um evento de cidade... Eles cobram outro a mais. assunto, isso aí entendeu? Outro tema. Isso aí é outro tema. Mas o que eu disse aqui, pegando esses valores, essas cifras, é que ele realmente perdeu a linha, assim, do que é justo. Eu não vejo esses valores aqui como razoáveis. E se você pensar, né? Você claro acha, que Leandro, não dá pra... Você que é músico. Não, claro que não dá pra comparar, mas quanto que ganha um diretor hoje da sua empresa, por exemplo, mais ou menos? Ou das empresas que você já trabalhou. Quanto que ganha um diretor? Vai, uns 40 pau? 40 pau, alguma coisa por assim. mês. Sim. Você tá falando pra mim que um cara ganha 70 pau em uma apresentação, né? Exatamente. Cara, é muita grana que eu preciso fazer. Então eu preciso cantar. Esse podcast tem que chegar no nível, assim, de sucesso. Exato. Não, mas o bagulho é louco, cara, mano. em uma apresentação, você receber 70 pau... porque isso aí isso aí é o tesouro do autoral, né? Porque você não tá sendo contratado só pra fazer uma coisa. Você tá fazendo tá sendo contratado. Você tá sendo contratado pra fazer uma coisa que só você faz. Entendeu? Esse é o lance do autoral. Aquilo ali, o seu jeito de cantar é só seu. Então, por exemplo, você chama lá o Leonardo Gonçalves, porque a gente tá falando aqui, né? Eu vou chamar um pastor de fora pra pregar, mas o meu pastor na minha igreja pode pregar. Beleza. Mas quem na sua igreja pode fazer o que o Leonardo Gonçalves faz? Por isso que eu falei, que eu acho que a divisão é importante de pregar, cobrar para pregar, que é aquilo que a gente falou lá atrás, e músico, e cantor, mas Carol, se a gente for falar ministerialmente, tá tudo no mesmo balde. E pastor que recebe, que é pastor assalariado? Tranquilo. Ué, mas isso aí é bíblico, isso aí não tem... Mas e aí, se a outra igreja paga melhor, ele vai? Não, porque aí é vocação, é chamado... Não sei de qual denominação você tá falando. Não, mas é que tem isso. Aquele texto lá, então você que é pastor. Aí tá caindo tudo aqui, Leandro. Porque você tá usando ferramenta que não é sua, né? Cadê? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho... Não, que você tá lendo uma coisa... Então, mas aí ele fala aqui, fora de contexto. Então, mas aí fala aqui, ó. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o pai me conhece lá. Tem outras ovelhas que não são do aprisco, é necessário que as conduza, eles ouvirão minha voz e haverá algum lá. Que ele fala aqui, ó. A parte que ele diz que... Se tiver... que é essa daqui, né? Que o lobo vem e ele E aí, cara? E aí, Renato? Quando é que... Então fala aí esse texto. Do que tá falando aqui? Não, isso é outro assunto. Então, mas fala aí do assunto. Não tem nada a ver? O nosso assunto, com o que a gente tá pondo aqui, não. Do pastor ser assalariado ou não... Você é assalariado, né? Não, eu não sou. Mas o ponto é o seguinte. Não, mas... O ponto é assim, ó. Na igreja também, nas igrejas, o pastor que é assalariado, ele tem um salário lá que ele estabeleceu ali... Justamente também porque a igreja, via de regra, ela não tem essa questão da generosidade. Então ele tem que estabelecer um preço, porque infelizmente, dependendo da realidade que ele estiver, ele não vai receber nada, se depender, sei lá, da generosidade das pessoas. Isso é a tristeza do que nós estamos conversando aqui então, hoje. E eu também tenho um ponto em relação a isso. Eu trouxe pra jogo porque tem, sim, pastores que são assalariados. Sim, aí o ponto normal, se o pastor ele não é assalariado... Ele precisa trabalhar. Sim. Se ele trabalha, ele nem sempre tem a flexibilidade de trabalhar em algo que se eu tô precisando de se eu tenho uma necessidade de um irmão que eu preciso ir lá visitar no hospital, que tem um velório, eu não posso deixar o meu trabalho
Entendeu? Então, o pastor, se ele de fato é dedicado à obra, dedicado às ovelhas, e no aconselhamento de reuniões, de entender como que tá o corpo ali da igreja e tal, cara, é impossível ele trabalhar, em CLT principalmente, né? Tipo, não tem como. Então, de fato, né, o ser assalariado... Mas isso vai depender da condição. É o que o cara a gente tem pega como lá, renda. biblicamente, vai. Paulo, ele era mantido pelas igrejas. Mas ele fala de momentos... Ali, a Bíblia conta de que Paulo fazia ali tenda, fazia, bom, o que quer que seja, né? Que fosse isso na época. Mas quer dizer o seguinte, tinha momentos em que ele não estava num ambiente generoso, ele dava o jeito dele. Dava os pulos. Entendeu? Ele dava o jeito dele. Porque ele tem um custo ali, mas em nenhum momento, pegando Paulo, você vê em Paulo o objetivo de, através do trabalho na fé, enriquecer. Sim. Se o pastor, seja ele quem for, sendo assalariado ou não, ele encontra na igreja uma maneira de enriquecer através do papel dele como pastor, ele já tá com problema, seja ele assalariado ou não. Porque tem pastores que muitas vezes são assalariados, mas ainda assim se utilizam, por exemplo, do púlpito como influência para inúmeras coisas. Entendeu? Sim. Então isso é outro assunto. Aliás, esse é o nosso papo, a questão da pessoa enriquecer através do evangelho, através do serviço dela. Sim. Paulo, ele fala aqui em 1 Coríntios 9, 14, fala Põe assim, Cid Moreira. Não. Sem Cid Moreira? Sim. Você quer o Cid? Então vai. É o quadro. É muito longo? Não, é só um versículo. Então vai. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, diz assim: da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, Paulo, ele fala aqui que aqui... Opa! Perdão. Então, Paulo, ele fala aqui que aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Não existe nada de errado. Num outro texto que agora eu não me recordo, se vocês puderem me ajudar a lembrar, que Paulo fala, ele dá esse argumento, ele fala, olha, mesmo eu podendo cobrar de vocês, eu não fiz. Então, porque ele estava num ambiente não generoso. Exatamente. Ele falou, ó, eu podia. Coríntios. É Coríntios também, né? Acho que aqui também no capítulo 9 ele fala, eu podia, mas não. E eu trabalhei para não ser um peso para vocês. Entendeu? Então eu acredito que quem se propõe a viver do Evangelho tem que ter isso aí, que não vai ser só alegria, entendeu? Muito pelo contrário. Não achar que vai enriquecer. É esse o ponto. Exatamente. As necessidades talvez venham. Você pode encontrar no talvez seu... não. Virão. Viver pela fé. Exatamente. É exatamente isso. Agora, no caminho, você vai encontrar pessoas e irmãos generosos, mas você vai encontrar no caminho os irmãos talvez que não sejam tão generosos ou não sejam generosos de forma alguma. E tá tudo certo, cara, entendeu? É aquilo que ele fala depois em Filipenses. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se você ler antes, ele fala, eu aprendi a ser pobre, aprendi a ser rico, aprendi a ter roupa, andar nu. Então, quer dizer, ele sabe caminhar. Eu acho que não andou nu, não. Tá mais ou menos. Mas aí a questão é... Eu me lembro dele andando pelado. Aprendi a andar nu. Mas não foi bem assim. Ô, Paulo, ei! Mas eu ia puxar aqui uma parada que não é, né, não é louvor. Mas, e aí, cara? Pastor, tipo, com carrão, né? Com roupa topezeira, com condição. Não, esses dias melhor aí mostrou, né? Então. Mostrou aí umas pregadoras andando de Louis Vuitton. Tipo, mano, com umas roupas que você fala, cara... E tipo assim, ó... Porque assim, ó, como cristão, tá? Normal. Mano, imagina você pagar, tipo, numa bolsa, 40 mil reais. E olhar lá pra tua irmãzinha ali da igreja passando por necessidade, dependendo de cesta básica. Não, independente disso. Não vou nem entrar nessa seara aí. Véio. Porque, tipo assim, meu, o bagulho é louco, mano. Você entendeu? Aí conecta com outro programa, né? Que a gente fez de apostas.
A gente fala de onde tá o nosso coração, né? É aí, Sim, cara, total. na grana, no aqui, Não, e sabe no agora, qual é o problema disso aí? É o que você gera. No que você tá acumulando aqui. Porque o problema disso aí é que você, tipo assim, ó, você vê essas pessoas que são notáveis, são super valorizadas. Sim. As pessoas olham pra ela, modelando ela, né? No sentido, tipo assim, pô, é isso. Aí sabe o que acontece? As pessoas começam a associar bênção com bens materiais. Você entendeu? Esse é o problema. De você ver Você pastores... vira a chave nas pessoas nesse sentido. As pessoas começam a achar que ser abençoado é diretamente correlacionado com as pessoas terem bênçãos financeiras, bens materiais. E eu não tô falando... Isso não é uma coisa que eu acho. Eu já vi gente chegar pra mim e falar, ó, tô preocupado com tal pessoa. Ah, por que tá preocupado? Pô, o cara não tem um carro, não tem um... Pô, Aí será que Deus não tá abençoando? Eu falei, peraí, mano. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, você não acha? Não, como assim? Pô, o cara nunca tem um carro. Eu falei assim, cara, eu acho que você tá viajando. Tipo assim, isso não ter um carro ou não ter, não significa que você é abençoado ou não. Porque ele tava, e quando ele falou que tava preocupado, ele tava falando que tava preocupado espiritualmente. Olha aí, ó. Aí eu falei, mas cara, não tem nada a ver isso. Talvez o cara não tenha um carro ou uma casa porque ele não seja organizado financeiramente. Simples. Talvez seja isso. Exatamente. Pode ser só isso. Ou porque ele tá investindo em algo e não é sei esse lá. o objetivo. Entendeu? Então, Mas é aquela mentalidade do estou por cabeça e não por cauda. Eu sou a filha do dono do mundo. Tipo, como que eu sou a filha do dono do mundo e ando de busão? de Renner, roupa da Renner. O Renner tá caro, filho. Renner? Renner é caro, velho. Você tá no... Marisa. Não, Renner meu amigão. perto, gente, Renner Torra. perto de Louis Vuitton, de Meu amigo, de eu sou... Gucci. Meu amigo, eu Gucci, sou de- Torra. Torra. Cheque do benefício. Chega do benefício. Mas é isso, cara. Como que eu sou filha do dono? É essa mentalidade que as pessoas têm, entendeu? Que é Sim. doideira, velho. Veja hoje, por exemplo, Renata, a Carol com seu estilo África. Mama! Seu estilo, com a sua camisa África. É um África kimono. É um kimono. Justamente por quê? Por causa disso. Disso o quê? Para demonstrar uma grife. Ah, grife. Essa grife... Um estilo de vida. Essa grife dela, tá na tela. Grife Angola. Aqui é a minha estilista particular. Um beijo, mãe.